Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Que tremendo, né, queridos? Estarmos mais uma vez na presença de Deus, esse louvor tão precioso, esse momento das crianças tão precioso também. Nós estamos numa série de palavras. Hoje é a segunda palavra da série Verdadeiramente Livres. O tema da palavra de hoje é casas vazias. Mas eu quero, antes, orar mais uma vez. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Mais uma vez, vamos falar com o nosso Pai maravilhoso, Senhor das nossas vidas, aquele que nos ama, que nos amou, que tem misericórdia de nós, aquele que sempre quis nos salvar, nos libertar, e nesta noite não é diferente, não será diferente o que Ele tem para nós. Pai, nós oramos mais uma vez, Senhor, agradecidos por esse tempo tão precioso que tivemos aqui. Obrigado, Deus, pelo louvor, pela adoração, que podemos expressar a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que tem acontecido, pelo trabalho com as crianças, pela equipe que tem se dado, ó Deus, esse trabalho tão maravilhoso, pelas nossas crianças. Nos ajude sempre, Deus, a fazer o melhor para as crianças, Senhor, que sabemos que o Senhor ama tanto, ó Deus. Obrigado, Deus, por Tua palavra, que vamos estudá-la, meditá-la agora, e pedimos, Espírito de Deus, visita-nos de maneira especial nesta noite. Eu quero, Deus, nesta hora, orar, ó Pai, em Teu nome, para repreender toda força negativa, para repreender todo sofisma, todo engano, que não procede do Senhor, ó Deus, e que vem para conturbar, que vem, ó Deus, para confundir. E nós pedimos que nesta noite haja espírito de clareza, haja espírito de graça, de alegria, meu Deus, espírito de conhecimento, de revelação da Tua palavra, mas Deus também que o Espírito do Senhor nos convença da justiça, do pecado, da justiça e do juízo eterno. Deus, nós oramos para que isso aconteça. Espírito Santo, convença-nos do pecado, da justiça e do juízo eterno. Que a Tua palavra seja liberada de maneira clara aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, como disse, é a segunda palavra da série Verdadeiramente Livres. E o tema de hoje é casas vazias. João 8,36 é o nosso versículo-chave desta série. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Na semana passada, trabalhamos o fundamento para mostrar que cristãos também podem estar submetidos a uma pressão e até a um certo controle maligno. Que embora sejam cristãos, as pessoas podem estar debaixo de um controle, de um domínio maligno. Isso por falta de conhecimento da verdade, porque é a verdade que liberta. Amém? Diga, é a verdade que liberta. Glória a Deus por isso. Então você não precisa temer aos demônios, você não precisa temer aos espíritos malignos. Não deve temê-los de fato e de verdade. Mas você precisa saber que eles são reais. E nesta série nós estamos estudando a possibilidade, talvez também a necessidade de ser livre, mas também de permanecer livre. Porque não basta uma hora ser livre, é necessário permanecer verdadeiramente livres. E é isso que a mensagem de hoje quer colocar no nosso coração. E é certo que o inimigo das nossas almas não esteja satisfeito com
que você esteja aqui para ouvir estas mensagens. E Ele vai fazer de tudo para impedir você de ouvir outras mensagens. Se você não ouviu a mensagem domingo passado, se você não esteve aqui, eu te aconselho a ir no canal do YouTube e ouvir e assistir a palavra, porque ela está lá. E aconselho você mais a ouvir durante a semana, mesmo que você tenha ouvido aqui. É necessário que ouçamos a palavra de Deus várias vezes para que ela possa ficar de fato, de verdade, penetrada no nosso coração e na nossa vida, para que a revelação aconteça na nossa vida. Embora o inimigo faça de tudo para você não participar, para você não ouvir, não receber, eu quero declarar em nome de Jesus a autoridade que nós temos como igreja. Não é uma autoridade minha, é uma autoridade no nome de Jesus. Ele deu a nós como igreja. Nesta autoridade do nome de Jesus, nenhum demônio poderá impedir você de ser liberto, desde que você realmente decida ser liberto. Porque ninguém será liberto. Ninguém pode ser liberto se não deseja ser liberto. É necessário decidir ser liberto. Os únicos cristãos que não são libertos são aqueles que não podem ou ser libertos, são aqueles que não decidiram ser libertos. E às vezes não decidiram por ignorância, por falta de conhecimento da palavra de Deus. E o tema desta noite é casas vazias. Vamos ler um texto em Mateus 12. Você pode tanto acompanhar na sua Bíblia, como no seu celular, como aqui também no telão. Mateus 12, do 43 ao 45. Nesta série nós vamos estar lendo muito a Bíblia, porque é ela a nossa base. Amém, queridos? Quando um espírito imundo sai de um homem, isso é o momento da expulsão dele ou também da libertação. Preste atenção. Passa por lugares áridos, procurando descanso, procurando um lugar para ficar, e não encontra. Versículo 44. E ele diz: voltarei à casa de onde saí. Volta para a pessoa de onde ele saiu. Ele vai lá de novo. Entendeu? Então, se alguém é liberto de qualquer tipo de espírito, pode saber que ele vai voltar. Ele vai voltar. Aí vai depender de como ele vai encontrar essa pessoa. Ok? É o que a Bíblia está dizendo. Chegando, encontra a casa desocupada. Quer dizer, a casa continua vazia, sem demônios, mas também sem vida de Deus. Varrida e em ordem, está bonitinha, arrumadinha. A pessoa está toda ajeitadinha, nas suas emoções, no seu espírito, na sua vida espiritual ali. Mas, preste muito atenção, está em ordem. 45. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Ele encontrou a casa vazia, encontrou a casa arrumada, encontrou a casa bonitinha. Mas preste atenção, a casa estava vazia. Ela não tinha demônio nela mais, mas também ela não estava cheia de Deus. E pelo fato dela estar vazia, ele entra novamente. Ele entra novamente. Diz o texto que ele não vem sozinho. Aí ele vem com mais 7. Eu gosto de exagerar nisso aqui, dizendo o seguinte: e se expulsa os 7, esses 7 vão embora e cada um traz mais 7 depois. Aí vira quanto? Mas é isso que pode ocorrer muitas vezes, se não tivermos cuidado com a nossa casa, que é a nossa
vida. Passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Você já conheceu alguém que um dia passou pela igreja e depois ele ficou pior do que ele era antes? É isso que aconteceu. Ele veio para Deus, os demônios saíram dele, mas ele não encheu a casa de Deus. Os demônios voltaram e ele ficou pior do que estava antes. Também conheço pessoas que mesmo ficando na igreja, se tornaram pior do que antes de vir para a igreja. Antes do que estava no mundo. Dentro da igreja, no contexto da igreja, ficou pior do que o tempo que vivia no mundo. Esta é a realidade espiritual que Jesus está nos mostrando neste contexto. E eu preciso comparar esse texto aqui com Abacuque, capítulo 1, versículo 6. Quando Abacuque, ele fala como Deus estava triste com o seu povo, porque o seu povo estava dominado pelas mãos dos babilônicos, por causa dos seus muitos pecados. E a Babilônia representa o mundo, representa Satanás, seus demônios. Mas mesmo assim, Deus, por amar aquele povo, o povo de Israel, Deus queria libertar aquele povo, mas aquele povo estava preso por causa dos seus pecados ali junto com os babilônicos. Abacuque 1,6 diz assim: estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra. Não é isso também que os demônios fazem? Andam por toda a terra? Para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. O próprio Deus permitindo os babilônicos fazerem isso. Porque estavam andando na contramão ou contra a vontade de Deus. Mas uma aplicação desse texto de Abacuque para nós, que mesmo o povo de Israel sendo escravizados por demônios, e mesmo a Babilônia representando Satanás, Deus é um Deus que nos alcança, Deus é um Deus que nos abençoa. E lá em Apocalipse 14:8, diz assim: um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beber do vinho da fúria da sua prostituição. Preste atenção, a Babilônia, nação, essa é uma Babilônia dos tempos antigos, há uma Babilônia dos tempos modernos. Não vou entrar nesse detalhe porque isso aqui envolve escatologia, não temos tempo para isso. Mas a verdadeira Babilônia é um espírito, para entendermos isso. Que a verdadeira Babilônia é um espírito. Agia em uma nação e age hoje. Hoje há uma ação poderosa dos espíritos babilônicos agindo também na nossa sociedade. Mas preste atenção que em Apocalipse 14:8 mostra então que a Babilônia, ou Satanás, é derrotado, caiu. Diz o texto, caiu. E tem que cair em nome de Jesus. E cai na vida de toda pessoa que realmente se entrega ao Senhor e quer ter com o Senhor um compromisso forte e poderoso. Porque demônios não são outra coisa senão que ladrões, que assaltam, que roubam, que destroem. Eles não batem na porta, eles arrebentam a porta, eles forçam para entrar. Enquanto Jesus não, Jesus bate
à porta. E Jesus só entra se for convidado. Essa é a diferença. Porque as pessoas pensam, por que Jesus não faz? Porque certamente ele não foi convidado. E para ele ser convidado, você vai ter que retirar os demais de lá de dentro. É necessário que isso aconteça na sua vida. Ele é o maligno, é o ladrão. E nós não podemos nos entregar a isso de maneira alguma. Agora, nós vimos também que, domingo passado, que há uma possibilidade de um crente não ser posse, não ser pertencer ao maligno como, digo assim, propriedade. Essa seria a palavra. Não é propriedade do maligno, mas um crente salvo, ainda que não seja propriedade, o maligno pode entrar e tomar posse. Não é? Como até exemplifiquei de um ladrão entrar na sua casa. Você chega lá, tem um ladrão lá dentro. Ele não é dono da casa, mas ele tomou posse, tomou o domínio da casa. E ele vai mandar você fazer e vai te manipular a fazer aquilo que ele quer fazer, até que ele seja preso ou levado dali. Assim também acontece com o maligno na vida do ser humano. Essa é a estratégia dele, possuir lugares de habitação, porque ele não tem lugar para habitar, ele não tem corpo para habitar, mas ele precisa habitar. Ele precisa habitar em algum lugar, por isso ele busca principalmente seres humanos, porque seres humanos são a figura, a semelhança de Deus, e é a habitação feita para Deus, mas eles querem sempre também o lugar de Deus. Sabe, irmãos, existe uma expressão que nós, evangélicos, dizemos sobre pessoas que passam pela igreja e chamamos pessoas de desviadas. Eu já falei muito sobre isso aqui, que não há essa expressão na Bíblia. E eu não acredito na existência de crente desviado. Eu não acredito que exista alguém desviado. Eu acredito que exista um crente que ficou crente, mas não nasceu de novo. Não basta ficar crente, tem que nascer de novo, porque a Bíblia diz em Tiago que o diabo também é crente, mas ele não nasceu de novo, não é? Ele crê, mas ele não nasceu de novo. Existe aquela pessoa que nasceu de novo e que apostatou da fé, que abandonou a fé. Agora, o fato da pessoa estar dentro da igreja ou fora da igreja não significa que ela está salva ou está condenada. Entende isso? Então a pessoa que nasceu de novo, ela está salva, ela está selada pelo Espírito Santo. De repente ela não está em comunhão com a igreja. E de repente ela pratica algumas coisas que nós não concordamos. A minha maneira de entender a questão da salvação não é exatamente uma vez salvo, salvo para sempre. Não é exatamente isso, é parecido. O que eu entendo é que uma pessoa que realmente experimentou a salvação, dificilmente ela vai se desviar como nós temos tantos desviados hoje que nós achamos que estão desviados. Não somos nós que vamos julgar se estão salvas ou não. Não temos autoridade para isso, nem poder para isso, não é? Mas a única maneira de uma pessoa que é salva perder a salvação é se ela apostatar da fé. Ela negar a fé, de fato e de verdade. Mas eu quero explicar isso melhor, passando aos irmãos 5 categorias de pessoas, para entendermos melhor. 5 categorias de pessoas. A primeira, vou dizer elas, depois eu vou falar uma por uma. Diga assim: o homem natural, crentes que não nasceram de novo, crentes que nasceram de novo, mas abandonaram a fé, crentes que nasceram de novo, mas estão sob o controle de Satanás,
e crentes que nasceram de novo e são verdadeiramente livres. Então vou dar uma explicação de cada um desses, uma pequena explicação, tá bom? Primeiro, o homem natural. Qual é o homem natural? O homem natural é todo ser humano que não conhece a Jesus, de fato e de verdade. Todo mundo nasce e nasce natural. Ninguém nasce já espiritual. Esse homem natural, diz a Bíblia, que ele não entende as coisas de Deus. Para ele as coisas de Deus são absurdas. Esse é um homem que nasceu e nunca teve um encontro com Deus. Nunca nasceu de novo. Nunca arrependeu dos seus pecados. Nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E esse é completamente dominado pelo pecado e pelo maligno. E essa pessoa não pode ser liberta. Preste atenção nisso. Uma pessoa natural, o homem natural, essa pessoa não pode ser liberta. Porque só uma forma de ser liberta, nascendo de novo, recebendo Jesus na sua vida, só essa forma. Porque a autoridade para expulsar os demônios de uma pessoa e permanecer ela, fazer com que ela permaneça liberta, é exatamente a questão da conversão e do novo nascimento. Expulsar demônio de pessoas natural é possível, sim, só que não adianta. Não resolve. Sai naquela hora. A pessoa fica livre naquela hora, depois volta tudo de novo. É isso que eu quero ensinar para os irmãos. Então, uma pessoa natural não fica liberta. Se expulsa demônio dela, mas os demônios voltam. E cada vez volta mais forte e com mais outros companheiros deles, não é? Mas a segunda categoria, que são os crentes que não nasceram de novo. Quem são esses? Esses são aqueles que acreditam na mensagem. Eles fizeram oração de receber Jesus na sua vida. São frequentadores de igreja, cumpridores das obrigações da igreja, envolvidas com as coisas da igreja, oferta, entregam dízimos, tem tudo, não é? Aparentemente, é uma pessoa completamente salva, completamente envolvida com Deus e cheia de Deus. É uma pessoa crente, mas não basta ser crente. Ser crente sem nascer de novo não resulta na salvação, não resulta na glória. Essas pessoas, de fato e de verdade, elas nunca se renderam ao Senhor completamente. Nunca houve nelas o toque de entendimento que elas precisam reconhecer que são pecadoras e que a partir de agora elas precisam mudar de vida e que algo na vida delas agora tem que ser transformado, que elas não podem mais viver nas mesmas práticas, fazer as mesmas coisas. E que essas pessoas não tiveram a experiência do arrepender-se. Sabe, meus queridos, arrependei-vos, esta é a palavra-chave. Sem arrependimento não há salvação. E a salvação acontece quando alguém reconhece que é pecador e que nesse momento então se entrega a Deus e a sua vida passa a ter um rumo completamente diferente de antes. Há mudança, há frutos de arrependimento. O arrependimento gera fruto. Se a pessoa vem para a igreja, batiza na igreja, entrega o dízimo na igreja, mas não mudou nada na sua vida, tudo é a mesma coisa, você pode saber que alguma coisa não está legal.
precisa de ter fruto de arrependimento, tem que haver mudança. E eu quero ler alguns textos com os irmãos. Mateus 3, 1 e 2 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia, o que ele dizia? Vem fazer uma campanha para você comprar um camelo novo. É isso? Não. Ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17. Isso é logo depois da provação de Jesus no deserto, quando Jesus foi para Galiléia, para a cidade de Cafarnaum. Daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus também, depois que ele foi tentado e provado, ele começou a pregar arrependimento. E pregar arrependimento não agrada, eu sei que não agrada. Pregar sobre abandonar pecado não agrada muito. Mas é isso que vai gerar salvação. O que gera salvação é o arrependimento. O arrependimento gera mudança de vida, gera um novo nascimento. É o novo nascimento que dá a salvação. Marcos capítulo 1, 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, novamente para a cidade de Cafarnaum, proclamando as boas novas de Deus, dizendo, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Em Atos 3,19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Essa é uma parte que às vezes nós não pregamos muito, ou não ouvimos pregar muito. E parece que alguns não entendem que é necessário arrepender-se. E a igreja moderna tem fugido disso. A igreja moderna não tem pregado arrependimento como deveria. A igreja moderna tem pregado outras coisas. A igreja moderna tem pregado crescimento intelectual. A igreja moderna tem pregado crescimento emocional. A igreja moderna tem pregado estratégias. A igreja moderna tem pregado um monte de coisas que são boas. Mas que se não tivermos cuidado, nos desvia do verdadeiro evangelho. Podemos pregar todas essas coisas, mas jamais abandonarmos os princípios da salvação, que é o arrependimento para ter o novo nascimento. Não há salvação sem arrependimento, queridos. E sem arrependimento não há novo nascimento. Presta atenção numa coisa, Mateus 7, do 21 ao 23. Olha que coisa muito difícil às vezes de assimilar. Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Uma boa maneira de você sondar a sua vida é perguntando se você está fazendo a vontade de Deus. E para você saber se está fazendo a vontade de Deus, você precisa de ler a Bíblia. Você precisa de conhecer a Bíblia. Para você conhecer a Bíblia, você precisa de ler. Você tem feito a vontade de Deus? Não sei. Então precisa saber. E para saber precisa conhecer a Bíblia, não é? Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então é necessário submeter-se à vontade de Deus para ser salvo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Que coisa horrível, meus irmãos. Versículo 23. Então eu lhes direi claramente,
nunca os conheci. Você já pensou nessa possibilidade de alguém que faz tantas obras que parecem sobrenatural, e é sobrenatural, mas parece que estão fazendo e agradando a Deus, expulsando tanto demônios, curando enfermos, profetizando, trazendo revelação de várias maneiras para as pessoas. De repente chega no céu e é surpreendido, não te conheço. Se isso pode acontecer com pessoas que fazem essas coisas, também pode acontecer com pessoas que não fazem. Não é verdade? Repito, se pode acontecer com pessoas que operam no sobrenatural em nome de Deus essas coisas, pode também acontecer com pessoas que não operam em Deus essas coisas. Porque essas pessoas nunca nasceram de novo. Essas pessoas simplesmente um dia creram. E não basta crer. Embora está escrito, crê e será salvo tua casa. Mas nós precisamos entender o contexto, que o crer naquele tempo era um crer que significava, estou pronto a morrer por esta causa. Não era esse crer nosso, simples como está, ou como nós temos vivido. Não, o crer dessas pessoas era um crer de estar pronto e disposto a morrer pela causa que estava crendo, que estava se entregando. Arrependam-se, arrependam-se. Precisa nascer de novo. Nunca decidiram render-se completamente à vontade de Deus. Se nunca decidiram render-se à vontade de Deus, como serão salvas? Não são salvas. É por isso que o batismo bíblico nos ensina, e em Marcos 1:4, o batismo era chamado de batismo de arrependimento. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Agora, veja o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre o batismo. Quero relembrar os irmãos isso aqui, porque a gente sempre, no dia do batismo, ou no curso de batismo, a gente ensina isso aos irmãos, mas eu quero voltar aos irmãos isso aqui, Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 7. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Cuidado, a graça é uma realidade. Mas nós temos que ter cuidado com a graça. O apóstolo também fala sobre a graça e diz que nós não devemos abusar da graça, usar a graça para pecar. Tem gente usando da graça para pecar. Estou debaixo da graça, do favor de Deus, agora posso fazer qualquer coisa. Cuidado, fique esperto, tá bom? De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ora, se realmente eu estou na graça, eu não continuo no pecado, irmãos. Conversa fiada, estar na graça e estar debaixo do pecado ao mesmo tempo. Não existe isso. Quem está na graça está firme em Deus. Está comprometido em Deus. Ou senão não está vivendo a graça nada. Está preso por pecados, por demônios. Embora até seja salvo, mas está preso. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Aqui Paulo está falando sobre a cerimônia do batismo, né? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O que o batismo representa para nós, queridos?
Sepultamento. Sepultamento. E só é batizado quem já morreu. Então só há valor o batismo se a pessoa nasceu de novo. Se a pessoa não nasceu de novo, ela só toma um banho. Aquele batismo deixou de ter valor, não tem valor. Por que não batizamos crianças? As igrejas evangélicas que batizam crianças, quando elas crescem, vão confirmar o batismo. Em outras palavras, batiza de novo, praticamente a mesma coisa, não é? Traz à memória o batismo que foi feito naquele momento, não faz a prática do batismo, mas traz à memória aquilo. Começa a validar, naquele momento valida o batismo que foi feito lá anteriormente. Então por que não deixar batizar quando já estiver em condições de decidir? Porque para se batizar precisa de se arrepender. Para se arrepender precisa de crer. Para crer precisa de ouvir. Para ouvir precisa de ter condição para isso. Por isso que alguém pregue. Então uma criança não tem condições ainda. Não é verdade? Inclusive quando, às vezes nos nossos batismos, sempre houve muita festa e as pessoas começam a gritar, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não, já morreu, senão não pode ser batizado. Vai ser sepultado. Não vai morrer, já morreu. Tá? Se você for gritar num batismo, não grite já vai morrer, grita já morreu. Tá bom? Para ser sepultado naquela hora. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deixa eu dizer uma coisa, preste muita atenção nisso. O preço do novo é a morte do velho. Entendeu isso? Para alguém se tornar nova criatura, tem que deixar de ser velha criatura. Então o preço do novo é o velho. O velho tem que morrer. Amém? Diga para o teu vizinho, não diga não, porque tem alguém velho aí do seu lado, não vai dar certo, né? O velho tem que morrer, não, mas não é esse que está do seu lado. É esse que está dentro de você. É esse que está dentro de você. Tem que morrer. Terceira categoria de crentes são os que nasceram de novo, mas abandonaram a fé. Acontece de um que nasceu de novo abandonar a sua fé. Agora preste atenção aqui que a coisa é mais séria ainda. A pessoa nasceu de novo, recebeu a salvação, mas a Bíblia diz que ela apostatou da fé. Ela se tornou uma apóstata da fé. Ela desviou da fé. O que é desviar da fé? Não é afastar da igreja. Desviar da igreja é uma coisa, desviar da fé é outra coisa. Eu não estou aqui de maneira alguma reforçando as pessoas que gostam de ficar longe da igreja. Não concordo. Eu entendo que a pessoa precisa de igreja. As pessoas precisam de congregar, precisam de se relacionar. Não há vida espiritual se não congregar. Eu entendo isso. Mas não posso dizer também que a pessoa que não esteja congregando esteja desviada de Deus e vai para o inferno. Não. Não é isso. Mas o que é então apostatar da fé? Está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6. Hebreus 6, 4 ao 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. Olha o que a Bíblia diz. É impossível, diga é impossível, que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando à desonra pública. Meu Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Aqui está falando de uma pessoa que se converteu, nasceu de novo, mas um dia decidiu negar a fé, não querer mais saber de Jesus,
não saber mais da Bíblia, e agora fala que tudo isso não lhe interessa mais e abre mão disso. O que diz a Bíblia? É impossível essa pessoa renascer de novo. É impossível essa pessoa novamente ser reconduzida à salvação. Para essa pessoa não há outra oportunidade. Para o apóstata. Então é possível uma pessoa perder a salvação, sim. O apóstata perde a salvação, diz a Bíblia. Essa pessoa perde a salvação, sim. Então o conceito bíblico do apóstata é esse. Aquele que abandonou a fé conscientemente. Ele fez consciente, uma decisão consciente. Não quer mais saber de Jesus. Não quer saber mais da palavra de Deus. É possível acontecer isso? Certamente é, senão a Bíblia não relataria. Talvez foi isso que aconteceu com Judas. Agora, foi isso que aconteceu com Lúcifer no céu. Ele apostatou. E isso acontece com alguém também que abandona a fé. E a quarta categoria de crentes que são os crentes que nasceram de novo, mas estão sob controle de Satanás, debaixo de uma influência maligna. Então veja bem, se você usa o termo desviado, para uma pessoa que nasceu de novo, não é o termo mais adequado. Essa pessoa nasceu de novo. Agora ela está, na verdade, opressa, oprimida. Ela está debaixo de uma ação maligna. Ela foi livre em algumas áreas, mas não foi livre totalmente. Ou ela foi livre, ou deu espaço, abriu brechas, portas, e permitiu que voltasse aqueles demônios, aqueles pecados na sua vida. E a sua casa um dia foi limpa, mas ela não cuidou, não cuidou em encher novamente a sua casa como deveria encher. Aí ela não permaneceu livre. Então há o crente, existe o crente, que é salvo, que nasceu de novo, mas não é completamente livre. Tem áreas da sua vida que ele não foi liberto. Tem áreas da sua vida que o demônio ainda domina. E ele precisa de libertação. Agora segura na cadeira porque alguém pode assustar. Libertação é para crente. A igreja por muitos anos pregou que libertação era para incrédulos. Não, libertação é para crente. Incrédulo não pode ser liberto. É só quem creu que pode ser liberto. Porque vai limpar a sua casa e encher a sua casa. Porque se não nascer de novo, não tem como ter libertação. Primeiro princípio da libertação é a conversão, é o novo nascimento. Depois começa o processo na vida da pessoa. E cinco e última categoria de crentes, de pessoas, são os crentes que nasceram de novo e são verdadeiramente livres. São aqueles que experimentaram o novo nascimento. E através do arrependimento, e através da mudança de vida, deixaram o pecado e passaram a viver uma vida com Jesus. Mas eles não só foram libertos, eles permanecem libertos. Porque não basta ser liberto, porque a vontade de Deus é que sejamos libertos e permaneçamos libertos também. Possivelmente tem surgido uma dúvida. Como é que eu posso saber se alguém nasceu de novo ou não? Quem tem essa dúvida? Quem quer a resposta? Como eu posso saber que uma pessoa nasceu de novo? Se eu nasci de novo? Ou que uma pessoa nasceu de novo? Melhor assim. Surgiu essa dúvida aqui? Pois é, a resposta é o seguinte: você não vai saber.
Você não pode saber. Você não tem poder para isso. Deus não nos deu essa autoridade. A própria pessoa precisa descobrir se ela nasceu de novo ou não. Agora preste atenção, Jesus conta para nós a parábola do joio e do trigo, lembra? E o que ele fala? Que não devemos arrancar o joio para não maltratar o trigo. Preste atenção nisso. Qual é a diferença do joio e do trigo? Tem diferença? Tem. Mas são parecidos? Muito parecidos. Uma diferença é que ambos cacheiam, dão cachos. Só que o trigo tem semente dentro, o joio é vazio, não tem. Mas a aparência é a mesma. Mas há uma outra, estava ouvindo isso, uma ilustração de um agricultor estava falando, ele não estava nem falando da Bíblia, estava falando que a diferença do joio e do trigo é que quando passa a máquina trabalhando sobre ambos, sabe o que acontece? Todos eles se encurvam, eles têm que dobrar, né? A máquina é pesada e vai passando, eles vão dobrando. Mas sabe o que acontece? O trigo volta na sua exuberância normal, mas o joio fica quieto lá. Ele não levanta novamente. Essa é a diferença. E o trigo sempre vai se levantar, mas o joio nem sempre vai se levantar. Agora, isso não é argumento para você classificar quem é salvo e quem não é salvo. Tá bom? Não entra nessa. Porque Jesus diz para nós não nos preocuparmos com isso. A nossa preocupação deve ser pregar o Evangelho e cuidar uns dos outros. A conversão é um resultado de Deus. Não somos nós que efetuamos a conversão. Agora, 2 Coríntios 13:5 fala o seguinte: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Então eu posso avaliar a mim mesmo, mas eu não posso avaliar você. Amém? E você não pode avaliar ninguém, ninguém pode avaliar você também. Mas às vezes nós somos tentados a fazer isso. Sim ou não? Ah, fulano fez isso é porque não converteu. Cuidado, cuidado. Não nos foi dado autoridade, não nos foi dado esse ministério. Nosso ministério é de pregar o Evangelho. Não é de descobrir quem é salvo e quem não é salvo. Deixa isso. Mas Jesus disse, mas foi dado aos anjos um dia separar o trigo do joio. Amém? Não queira fazer o serviço dos anjos. Você não está dando conta de fazer nem o seu. E fica querendo fazer o dos anjos. Não é verdade? Deixa os anjos fazerem os seus. Glória a Deus. Para concluir, que o nosso tempo já foi, como eu posso ser liberto? Diga, conhecendo a verdade. Sem conhecer a verdade não há libertação completa. Por isso é importante você escutar, ouvir essa série toda. Segundo, seja totalmente honesto. Admita que você esteja cativo, se você está preso em alguma coisa, em alguma área da sua vida. Admita isso para você ser liberto. Porque você pode estar salvo, mas não completamente liberto. Deus quer você salvo e completamente liberto. Seja honesto. Amém? Reconheça que está cativo, não é? Porque assim você estará andando na verdade. Terceiro, arrependa-se. Arrependa-se, conheça a verdade, seja honesto. Arrependa-se, porque você arrependendo, Deus te dará a vitória. Mas como continuar sendo livre? Como continuar sendo livre?
Vamos voltar lá no texto anterior. O que os demônios disseram? Voltarei para a casa de onde saí. Eles sempre vão querer voltar para a casa de onde ele saiu. Aquela área que ele te prendia, ou que te prende, mesmo você sendo liberto, uma hora ou outra ele vai querer te prender novamente. Tem pessoas com problemas em áreas diferentes, mas quem prende pessoas são demônios. E às vezes nós classificamos, a sociedade até classifica uns piores que os outros. Mas sabe de uma coisa? Ser preso, todo mundo fica igual. Mas reconhecer, arrepender, ser honesto, crer na verdade, receber a verdade, é que faz a diferença. Nem Jesus foi poupado de ser tentado. Outra coisa importante entender, que uma coisa é pecado, outra coisa é tentação. Tentação não é pecado. Ser tentado não é o mesmo que pecado. Há uma área que às vezes você foi dominado e você volta a ser tentado, não significa que você caiu. É só você se posicionar e repreender e mandar embora em nome de Jesus. Amém? Agora uma coisa importante, como eu disse domingo passado. Não se expulsa carne, mas também não se discipula demônio. Se é demônio, tem que expulsar. Se é carne, precisa ser discipulado. E não há outra forma, queridos, da gente crescer, se fortalecer e manter uma vida de vitória, se não for na comunhão com a igreja, se não for com o comprometimento com o corpo de Cristo, se não for o comprometimento com o reino de Deus, ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias. O crente tem que ler a Bíblia todo dia, tem que orar todos os dias. E Filipenses 1,6 diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E com esse versículo eu termino dizendo a você: encha a sua casa. Encha a sua casa. Encha a sua casa de Deus. Encha a sua casa fazendo essas coisas: comunhão, reunião, culto, célula, discipulado, leitura da Bíblia, oração, relacionamento com o povo de Deus e relacionamento com Deus. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você em nome de Jesus. Mais uma vez, eu quero orar. Eu ainda não vou chamar ninguém aqui à frente, mas quero pedir a todos que fiquem de pé, se possível. E você reconhece alguma área na sua vida que você precisa de libertação? Alguma área que você não tem tido domínio? Se não é você que domina, se não é Deus que domina, quem é que domina? Só pode ser um demônio. Aquilo que Deus não domina, que nós não dominamos, quem domina é o diabo. Isso é muito sério, queridos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque sua vida diante de Deus. Eu quero te pedir que você fique de pé, ou se não, se ajoelhe agora. Ou ajoelhado ou de pé. Claro, se você tiver com dificuldade física para fazer isso, fique do jeito que for mais confortável para você. Mas precisamos de uma música, ou mecânica, ou um teclado, alguma coisa. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que você aproveite esse momento de reflexão.
Se você detectar agora, enquanto a palavra estava sendo ministrada, certamente você percebeu, há uma área que não é Deus que está dominando, e nem eu estou conseguindo dominar. Então isso só pode ser Satanás ou seus demônios. O diabo não é onipresente, não pode estar em todos os lugares, mas ele manda seu representante, ele manda um demônio. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, se arrependam disso. Encara isso como pecado. Não encara como fraqueza, preste atenção nisso. Fraqueza está no nível da tentação. Tentação não é pecado. Agora, preste atenção, isso é pecado, não é fraqueza. E pecado é morada de demônio, domínio de demônio. Alguma área na sua vida que nem Deus nem você tem dominado, então é um espírito maligno. Confesse como pecado agora. E saia daqui nessa noite liberta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enquanto eu oro, você estará confessando, vai falando ao Senhor. Deus, nesta hora, em nome de Jesus, eu invoco o nome poderoso de Jesus, Pai Santo, nesta hora, para a libertação das mentes, das emoções, do corpo, da alma e do espírito, das pessoas que estão sendo sinceras, honestas com o Senhor, em arrependimento estão confessando como pecado. Deus, eu quero nesta hora declarar livres, ó Deus bendito, e expulso em nome de Jesus todo espírito que traz cativo mentes, emoções, vontades, alma, espírito e corpo, e declaro vidas libertas nesta hora, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai. Haja verdadeira libertação para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.